Bom pessoal, seguindo a nossa série de vídeos, esse aqui vai ser o segundo vídeo da nossa saga MPLS e seus serviços, tá? Nesse segundo vídeo eu vou trazer para vocês a configuração do protocolo OSPF. Eu vou configurar o OSPF no core da minha rede, né, no core do meu backbone. Então a dinâmica que eu vou utilizar nesse vídeo é a gente realmente fazer ali, configurar o processo OSPF de roteador por roteador, tá? A gente vai configurar o PE1, P4, P3 e o PE02. Então, se a gente for dar uma olhada no nosso mapa mental, tá? Eu fiz aqui meio que um passo a passo, né? Então a gente configura o Router ID, configura o processo OSPF nas interfaces, né? E a parte das validações. Então vamos lá. No meu terminal, pessoal, eu já tenho aqui os ativos, eu já estou acessando os ativos, tá? Eu vou ficar alternando nesses ativos, se vocês perceberem pela minha CLI aqui nessa parte superior da tela. Então eu vou iniciar pelo PE1, tá? Para a gente seguir o nosso mapinha mental aqui, o nosso passo a passo, primeiro a gente inicia configurando o Router ID. Então vamos lá, né? Eu estou no meu PE01. Outra observação é que eu já fiz toda a configuração de IP, tá? Os IPs que vão ser utilizados nas interfaces, ó, Display Current Configuration, Pipe Section Include, IP. Os IPs de interfaces eles já estão todos configurados, e o IP de loopback também, tá? Então beleza, vamos lá para a parte de OSPF, que é o que importa. Tem gente que define o Router ID de uma caixa, né, pelo processo do OSPF. Aqui eu estou entrando no processo OSPF, mas assim eu gosto de definir, de fazer essa config de forma global, porque esse Router ID é herdado para todos os protocolos. Então, Router ID 10.1.1.1, né? Por padrão a gente utiliza o IP que está na loopback, que nesse meu caso é o 10.1.1.1. Ó, a gente utiliza esse IP como IP de Router ID, tá? Então beleza, o primeiro passo a gente concluiu, que é a configuração do Router ID. Vamos para o segundo passo agora, né, que é habilitar o processo OSPF. A gente já tinha entrado aqui na hierarquia do OSPF, então não preciso de commit. Eu entro na hierarquia também aqui da área 0, é basicamente eu habilitando aqui a área 0, e na minha área 0 eu vou anunciar, né? Anunciar, a gente utiliza esse termo anunciar a nossa loopback, mas de certa forma, se a gente for olhar em algumas bibliografias, esse termo anunciar não está de certa forma 100% correto, né? É a gente habilitar o processo naquela determinada subnet, habilitar o processo do OSPF, né? Então, beleza, eu configurei aqui o meu OSPF, né? Habilitei o processo OSPF, entrei na minha área 0 e anunciei a minha interface loopback. Para minhas subnets de ponto a ponto, que nesse caso aqui eu vou configurar esses dois carinhas, ó, tá? Vou configurar esse ponto a ponto e vou configurar esse outro ponto a ponto. Para essa configuração de interface, eu gosto de habilitar o processo OSPF na interface, mas assim a gente também pode habilitar ele aqui no processo do OSPF, mas eu gosto de fazer isso na interface, tá? Então vamos lá, vou entrar aqui na minha interface Ethernet, interface Ethernet, interface Ethernet 1/0/2, tá? Beleza, entrei na minha interface. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou habilitar o processo OSPF, ó, OSPF Enable 1 área 0.
Beleza, habilitei o meu processo OSPF e o segundo passo, se eu deixar a configuração dessa forma, ele vai estabelecer uma adjacência, mas vai ter eleição de DRBDR, né? Como é um ponto a ponto, não quero que isso aconteça, eu vou fazer a configuração do Network Type. Nesse caso é ponto a ponto. Aplico o commit, beleza, né? Tenho o meu processo OSPF habilitado e tenho a minha config de ponto a ponto, né? Para não ter eleição de DRBDR. Fiz essa config na interface Ethernet 2, vou fazer a mesma config na 3. Clicar um copiar e colar aqui para ser um pouco mais rápido. E basicamente é isso. A configuração de OSPF é essa, é bem simples, tá? Então, se a gente seguir aqui nosso passo a passo, eu configurei o meu router ID, configurei o processo OSPF e configurei as interfaces. Tem um outro ajuste que eu gosto de fazer também, que a gente utiliza bastante na prática, que é habilitar o Graceful Restart, né? Tem que habilitar o PAC, Capability Enable, Graceful Restart. Beleza. Aqui geralmente a gente utiliza na prática, né? Ele deu essa mensagenzinha, suporte, Graceful Restart, Apple versão 8. Mas beleza, na prática a gente habilita esse carinha, uma funcionalidade de alta disponibilidade, né? De modo que mesmo que a gente tenha algum problema no nosso control plane, o nosso data plane ainda continua encaminhando tráfego, né? Por boa prática, né, na vida real é sempre bom habilitar essa funcionalidade. Eu não confesso que eu não testei ela aqui em laboratório, se ela funciona da melhor forma, né? Funciona certinho, mas é mais para trazer isso mesmo para vocês. Então, beleza, a nossa configuração de OSPF é essa, é bem simples. Configurei o meu PE01 e agora eu vou para o meu P03. Beleza, eu estou no meu P03 novamente. Play Current Configuration, Pipe Section Include IP, tá? Tenho toda a configuração de IP e eu vou de IP nas interfaces e a gente vai seguir o mesmo padrão, vai habilitar o Router ID 10.3.3 de forma global, vai habilitar o processo OSPF na área 0, Network 10.3, Wildcard Mask tudo em 0, beleza, processo OSPF habilitado, né? Loopback anunciada. Vamos nas interfaces. Primeiro vamos nessa interface aqui, que é a 2, para a gente ver se eu já estabeleço uma adjacência com o meu PE1, do meu P3 para o meu PE01. Então vou entrar na interface Ethernet 1/0/2. Entrei na interface, display diz OSPF Enable 1, área 0, OSPF Network Type, ponto a ponto, pronto, beleza. Vamos ver agora se a adjacência ela vai ser estabelecida. Display OSPF, peer brief. Opa, então na minha interface Ethernet 102, eu tenho o ID do meu neighbor aqui e o meu status, né? O meu state é full, ou seja, eu já estabeleci uma vizinhança com o meu PE01. Se eu quiser fazer um teste, vamos pingar para loopback 10.1.1.1, beleza, estou pingando normal. Se eu dar um display IP routing table protocol OSPF, né, eu vejo que esse IP 10.1.1.1 do meu PE01 eu aprendo ele via OSPF, né, com um custo em 1 e um preference de 10, tá? Então, beleza, a gente já estabeleceu a nossa adjacência OSPF entre o meu P3, tá? Entre o meu P3 e o meu PE01. Vamos fazer as configurações e replicar isso tanto no PE2 quanto no P4. Vamos lá, vamos para o P4. Para adiantar, eu vou jogar algumas configs aqui em um bloco de notas para
para ser um pouco mais rápido, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui as configurações. Display Current Configuration. Pegar as configurações desse carinha. Beleza, eu só preciso aqui, ó, dessas duas configs. Vamos organizar isso num bloco de notas. Dessas duas configs. OSPF1. Preciso da configzinha também de OSPF, né? Do que mais eu preciso? Do meu router ID. Meu router ID. E basicamente é isso, né? Não precisa de muita coisa não. Agora se a gente for aqui para o nosso P4, tá? Vamos configurar aqui o nosso P4. Vamos pegar as interfaces, ó. 103, 100. Vou pegar aqui interface Ethernet 100, 100, tá? E vamos pegar também a 103. 103. Beleza, peguei. Como eu estou no meu P4, eu tenho que mudar o meu router ID. Nesse caso vai ser o 10.4.4.4. E aí basicamente é só rodar esse scriptzinho aqui, que é para a gente configurar o SPF de forma bem mais rápida, né? Sem precisar estar comando por comando. Inclusive a gente consegue até utilizar o ChatGPT, né, para gerar isso, mas assim não é o objetivo. Eu posso trazer algumas configurações, gerar algumas configs com o ChatGPT, mas vamos seguindo dessa forma mesmo, que eu acredito que dá certo, tá? Não que com o ChatGPT não dê certo, inclusive eu utilizo ele ou outra IA, né, o Gemini, por exemplo, mas a dinâmica dos vídeos não vai ser essa nesse primeiro momento. Então, beleza. Fiz a configuração de OSPF no meu P4. Vamos ver se ele já estabeleceu alguma adjacência. Display OSPF Peer Brief. Beleza, né? Ele já estabeleceu aqui com o meu neighbor 10 1.1.1, que é o meu PE01. Então, eu já estabeleci essa adjacência e essa adjacência. Agora eu vou estabelecer a adjacência do meu PE2 para esses dois carinhas aqui, ó, né, para a gente poder ter o nosso famoso anel, né, configurado, tá? Então, beleza, vamos lá. Acessando o PE2, eu vou utilizar esse mesmo scriptzinho aqui para adiantar, tá? Então, beleza, vamos lá. 10.2.2.2 Router ID, vamos ver as interfaces. Aqui nesse cara é a interface 1 e interface 0. Então no meu script aqui eu só preciso mudar essa interface. Beleza, fiz a mudança. Vamos rodar o nosso scriptzinho. Beleza, rodei o meu script. Vamos ver se já estabeleceu a adjacência. Display, OSPF, Peer, Brief, Exchange, Full. Opa, só estabeleceu a adjacência com o meu P4. Né? Vamos entender o que é que está acontecendo. Beleza. Vamos dar aqui um double check nas configs. Não estabeleceu com o meu P3. Vamos ver o que é que está acontecendo. Display Current Configuration Interface Ethernet 1/0/1. Opa, então beleza, ele não estabeleceu porque a gente não habilitou o processo na interface correta. Vamos habilitar, né? Habilitar o processo. Habilitei o processo na interface. Vamos ver se a gente consegue agora ter uma adjacência full. Beleza? E até bem rápido. Em outros laboratórios que eu utilizei Huawei não era tão rápido. Eu consegui até ver os processos aqui, os states, né, do OSPF. Mas beleza, pessoal. A gente fechou da config de OSPF. Vamos fazer algumas validações agora, né?
A primeira validação é essa, é bem simples, display OSPF Peer Brief, que é para a gente ver se o enable, se o status do enable, né, o state está full, está estabelecido. Né? No OSPF o status é full, no BGP é established. Mas beleza, né? Essa é a primeira verificação, tá? Qual é a segunda? É a gente pingar, né? Fazer um teste de ICMP para as loopbacks, tá? Por que, Darlan, a gente tem que fazer esse teste? Porque é o seguinte, pessoal, como a gente vai configurar aqui o MPLS, né? Os LSPs do MPLS, eles são fechados com as nossas interfaces de loopback, tá? Então, eu vou mostrar isso na prática, né? Os LSPs do MPLS, eu vou mostrar os serviços e várias funcionalidades que tem. Não vou trazer aqui um conteúdo teórico, né, do que é um LSP, mas se interessar vocês eu posso trazer. Mas o objetivo aqui é a gente configurar de forma prática. A gente pode se aprofundar na teoria de alguma tecnologia, mas eu vou tentar ser o mais prático possível, tá? O objetivo do projeto é esse. Então, beleza. Tenho as minhas adjacências OSPFs estabelecidas, tá? Vamos ver aqui no nosso P3, né? P03, Display OSPF, OSPF Peer Brief, Display OSPF Peer Brief. Então tudo tá full, né? Vamos fazer o teste agora para as loopbacks. Ping, eu estou no meu PE1, vou pingar para o meu P3, para o meu P04 e para o meu PE02. Vamos lá, ping 10.3.3.3. Estou pingando, isso é um bom sinal. Ping 10.4.4.4. Também estou com comunicação e vou pingar para o meu PE02, ping.2.2.2. Beleza, então vou dar um save aqui para não perder. Run save e run save. Tem outras verificações, tá, pessoal, que a gente consegue fazer no OSPF. Por exemplo, display OSPF interface, para a gente ver os custos de interface quando a gente vai fazer engenharia de tráfego, né? Ver também o tipo da interface, né? Ponto a ponto, tá? Se o MPLS aqui tá, o MPLS está habilitado na área 0, mas enfim, não é o objetivo. A gente fez a configuração de OSPF, a gente já validou que tem comunicação e nesse primeiro momento o objetivo é esse, tá? Caso vocês queiram que a gente se aprofunde em alguma tecnologia, a gente pode se aprofundar, mas vamos seguindo com o projeto. A parte de configuração de OSPF, sendo bem sincero com vocês, é bem tranquilo, é bem simples de se fazer, tá? Quando eu trazer a parte de configuração de MPLS, eu vou também trazer algumas outras verificações para a gente ver tabela de label, enfim, isso aí a gente vai ver na prática. Então, outro comandinho aqui para a gente encerrar, né, essa parte de OSPF, as display IP Routing Table Protocol OSPF, tá? Então, beleza, ó, aqui eu vejo as rotas que eu aprendo via protocolo OSPF, tá? De modo geral, os comandos OSPF são bem simples. Tem comando para a gente verificar a nossa LSDB, a gente se aprofundar mais no protocolo. Mas é isso. Se eu também quiser ver, por exemplo, ó, vamos fazer um teste, display IP routing table 10.2.2.2, né? Como é que eu aprendo aqui a minha loopback do meu PE2 da perspectiva do PE1, tá? É assim que a gente tem que ler. Então eu estou aprendendo por a interface 1/0/3 e estou aprendendo pela minha interface 1/0/2. Então estou aprendendo por esses dois caminhos, tá? Quando mostra essas duas rotazinhas aqui ativa, significa que isso aqui é um SMP, né? Um Echo Coach Multipath.
mas é basicamente balanceamento de tráfego, né? Por SMP. Mas, enfim, é isso. A config de OSPF é tranquila. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Vamos tentar interagir, vamos criar esse projetinho aí de forma dinâmica. Eu acredito que a interação, a troca de ideia é a melhor forma de construir um projeto, de se aprender, até de se passar conhecimento, né? Ninguém é o dono da verdade, mas é isso. Até o próximo vídeo e vamos para cima.